Irmãos, eu vou começar, fazendo uma leitura aqui. Eu peço aos irmãos para abrir lá em 2 Timóteo, que aí a gente vai começando a adentrar na nossa meditação de hoje pela manhã. Segunda Timóteo, a partir do versículo 3. Eu vou ler até o capítulo 3, desculpe, obrigado, irmão Petrônio. Do versículo 1 ao versículo 5. Capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 1 ao versículo 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Cristo, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Irmãos, o que eu queria levar os irmãos a pensar essa manhã, à luz da palavra de Deus, é meditar sobre essa situação que nós vivemos, irmãos? Como a palavra de Deus está colocando aqui. Estamos passando momentos difíceis mesmo. Difíceis, como o irmão Petrônio mencionou na sua oração. Certamente debaixo da ira de Deus mesmo. E, meu irmão, esses tempos difíceis, eles são decorrentes do próprio homem, da própria maldade do homem, da nossa própria maldade. É decorrente de nós que nós estamos passando por isso. E aí o mundo, irmão, sabe, o tempo moderno, o tempo contemporâneo que nós vivemos, ele nos dá conselho diante dessa situação, diante de tanta maldade aqui. Eles mandam, Senhor, meus irmãos, eles nos orientam a nos abandonar. Se o irmão está vivendo uma maldade dessa aqui, se aquele que está ao meu redor está vivendo com esses pecados, o mundo diz o seguinte: abandone, seja indiferente, vire as costas para ele. Se nós estamos passando um problema na igreja, o que é que o mundo diz? Saia da igreja. É tão fácil. Abandone a igreja. Se você está se sentindo injustiçado lá na igreja, estão te fazendo mal, é fácil. Abandone aquele espaço, na visão deles, né? Se nós estamos tendo um problema no casamento, eles também dizem a mesma coisa. É fácil, é só se divorciar. Eu estava vendo, inclusive, um depoimento até bonito, de um casal que é o queridinho da Globo, né? Um casal já antigo, já. Eu quero até que... Vou ver se os irmãos também estão antenados aí com atores da Globo, da novela. Um casal antigo, já velho, com uma certa idade, com muito tempo já de enlace matrimonial, né? Eles falam coisas bonitas, eles falam que eles se amam, que não sabem nem como é esse amor, não sabem nem explicar como eles se sentem presentes um perto do outro, tocando o outro, acariciando o outro, tendo aquela presença e se imaginando já longe do seu cônjuge. Esse casal, irmãos, eu vou dar a dica,
Tarcísio Meira e Glória Menezes, né? Mas só que ele diz, no final ele diz algo, ele diz bem assim, mas se não estiver dando certo, tem que se separar mesmo. É assim o conselho que ele dá para um casal que está em dificuldade. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela tem outro parâmetro, ela tem totalmente outro parâmetro. A palavra de Deus, ela dá o parâmetro da perseverança. Esse é o parâmetro da palavra de Deus. E vamos ver isso na vida de um servo de Deus aqui na palavra de Deus. Vamos lá? Eu peço aos irmãos para continuar em Timóteo ainda. Me perdoe, viu, irmãos, eu ainda estou com aquele mesmo ranço de professor aqui de EBD, mas aos poucos eu acho que eu vou ser polido nesse sentido, né? Do peso de estar aqui pregando a palavra de Deus, num culto, né, a nosso Deus. Vamos lá em Timóteo, 2 Timóteo ainda, né? Como está aberta aí sua Bíblia, eu peço que continue aberta à medida que nós vamos lendo, vamos avançando, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 7. Capítulo 4, versículo 6 ao 7. Quanto a mim, é um versículo bem conhecido de todos nós, mas a palavra de Deus ela é permanente em nossas vidas, né? Nós temos sempre que revisitar a palavra de Deus. E diz assim o versículo 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, aqui nós temos um exemplo de um servo de Deus que foi até o final. Ele está aqui encarcerado, né, fazendo essa carta a Timóteo. Já está na iminência de ser executado. E ele está confiante que ele completou a sua carreira. Ele foi perseverante até o final. Mas também o próprio Paulo, ele menciona também um exemplo totalmente diferente, que nós vamos conferir também agora. No capítulo 4 também, no versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Eu quero me ater só a essa parte primeira aqui, a parte inicial do versículo, que fala do exemplo de Demas, né? Um exemplo muito negativo. E esse exemplo de Demas, irmãos, a palavra de Deus nos traz para nos deixar alerta, deixar a gente advertido do que pode acontecer com aquele que não tem perseverança. Os irmãos sabem que Demas ele era um discípulo de Paulo. Demas, ele tinha Paulo como mestre. Demas, ele era da equipe de Paulo. E nós não podemos supor, irmãos, que quando Demas ingressou nessa equipe de Paulo, nesse ministério, né, com Paulo, na companhia de Paulo, aprendendo com Paulo, nós não podemos dizer que ele já ia abandonar. Ele já entrou já querendo abandonar? Será que Demas já entrou no ministério, no serviço do reino de Deus, já querendo abandonar esse ministério? Não, irmãos, foi aos poucos, ele não perseverou, ele não avançou, pelo contrário, ele recuou. Então essa é uma advertência que fica para nossas vidas, irmãos.
Se não perseverarmos, nós podemos cair no risco de fracassar e desistir. Mas, irmãos, alguém pode estar assim pensando que eu estou falando aqui de algo que vem da gente, né? Que algo que, se não perseverarmos, como se fosse somente uma questão de nossa iniciativa. É sim uma iniciativa nossa, mas mediante a graça de nosso Deus. E o próprio Paulo diz isso. O próprio Paulo, ele fala que eu sou o que eu sou mediante a graça. É mediante a graça que Paulo é, dessa forma. Então, irmãos, a gente tem que entender que a graça de Deus, a bendita graça de nosso Deus, ela não é algo que nos deixa estático, não. Ela não vai, como se fosse só abrir caminhos, vai nos retirar os empecilhos, não vai ter empecilhos na nossa vida, e a gente vai ficar parado, só desfrutando disso. Não! A graça, irmãos, vai nos mover a superar esses desafios, como fez com Paulo. Ele foi até o final. Ele superou, ele foi determinado mediante a graça de Deus. É a graça de Deus, a graça é dinâmica, irmãos. Ela tem esse poder. A graça, ela nos dá a determinação, é ela que nos dá a determinação, é ela que nos dá a paciência, é ela que nos dá a perseverança, é ela que nos faz, Senhor, irmãos, a termos atitudes responsáveis. E é disso que eu parto agora, irmãos. Nós vamos aqui, o cerne aqui da nossa meditação vai falar, vamos aqui meditar sobre a questão da nossa responsabilidade mediante a graça. Nós temos responsabilidade no nosso ministério, nós temos responsabilidade no nosso serviço, nós temos responsabilidade com a nossa santidade, mediante a graça de nosso Deus. E eu acredito, irmãos, baseado na palavra de Deus, que uma das formas, irmãos, senhores e senhoras, é que nós tenhamos responsabilidade de um tempo diário com Deus. Nós temos que ter, justamente para perseverar. Nós temos que ter um tempo de consagração com Deus. Isso é uma necessidade de todo cristão redimido. Mediante a graça de Deus, nós temos que buscar ter um tempo diário. E olha, atentem bem, eu estou falando diário, não estou falando de uma vez, nem duas, não. É diariamente. Como eu falei, Demas, ele não acordou de repente, de um dia para outro, e se afastou do ministério. Não, foi aos poucos, ele foi se afastando aos poucos do ministério. Talvez ele viu as dificuldades, né, que Paulo enfrentou, os açoites que Paulo levou, os enxotamentos que Paulo recebeu, enfim, tanto sofrimento que Paulo recebeu. Talvez isso aí, irmãos, tenha desanimado ele também. Mas com certeza, irmão, como a palavra de Deus falou aqui, ele amou mais o mundo. O amor dele estava no mundo e por isso ele se afastou de Deus. Vamos considerar, irmãos, as palavras do salmista. Lá no capítulo 63, eu peço aos irmãos para abrir, capítulo 63, versículo 1. Nós estamos falando, irmãos, nós vamos adentrar nessa questão da nossa responsabilidade em consagrar um tempo a Deus. Eu vou ler rapidinho. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem terra. Irmãos, perceba aí, meu irmão, como o salmista, ele vai à presença de Deus. Perceba a intensidade das palavras dele, irmãos. Perceba, eu busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti,
O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Então é dessa forma, irmão, que o redimido ele vai à presença de Deus. É dessa forma que nós temos que ir à presença de Deus. Nós temos a responsabilidade de irmos à presença de nosso Deus, mediante a graça, com esse desejo, com esse amor. E aí, irmãos, aí você me diz, e eu também posso dizer, mas eu tenho meu momento silencioso, falando com Deus, quando eu começo minhas manhãs, eu leio a Bíblia. Mas, irmãos, é isso. Eu não vou negar isso aí, não. Isso é bom e é necessário. Pelo contrário, é muito bom. Eu não posso negar isso aí, que isso aí é bom e necessário para nossas vidas. Mas, meu irmão, entenda a motivação. Eu não posso ler a Bíblia só por ler. Não é querer dizer, eu leio a Bíblia rotineiramente, boto na minha rotina de ler a Bíblia, de ler esse livro aqui só por ler e dizer que isso aí, sem ter uma motivação certa. Como é que eu vou dizer que isso aí eu estou buscando a Deus? Como é que uma oração, será que uma oração de pedidos que eu faço todos os dias, será que é somente isso aí que a palavra de Deus está falando aqui, que a gente leu? Com essa intensidade aqui, eu busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Será que é dessa forma? É só um simples ler a Bíblia só por ler? Ler em si mesma? Será que é isso? Ou é ler querendo a presença de Deus, querendo que Deus fale conosco, desejando, pedindo a Deus que Ele fale conosco através da tua palavra, interagindo com Deus, lendo a palavra e orando pelo que eu estou lendo na palavra? Será que não é essa a nossa responsabilidade? Não é isso que Deus quer da gente? Não é isso que é necessário para as nossas vidas? Não é isso que nós temos a responsabilidade? Não é isso que nós temos que ser chamados a responsabilidades? A questão mesmo de um plano de leitura de uma Bíblia. Eu até volto à mensagem do nosso irmão Rodrigo, há 2 domingos atrás, que eu tenho certeza que, até pela própria pregação, a motivação era que estava na palavra de Deus. Mas veja, irmãos, quando você pega um plano de leitura da palavra de Deus, também eu posso negar que é bom, que não é bom isso aí? Não. Eu não posso negar que um plano de leitura é ruim, pelo contrário, é necessário. Mas eu não posso. O fundamento de eu buscar ler a Bíblia é o próprio Deus, é buscar a Deus. Vamos ler mais sobre isso lá em Salmos ainda. Salmos 27, versículo 4. Capítulo 27 de Salmos, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Perceba, irmãos, ele anseia estar na casa do Senhor. E para que ele quer estar na casa do Senhor? Para que ele quer estar lendo a Bíblia? Para contemplar a beleza do Senhor. Irmãos, nós sabemos que Deus é invisível aos nossos olhos, mas presente espiritualmente. Como é que nós contemplamos a Deus, irmãos? Contemplamos a Deus, qual é a beleza que nós podemos contemplar em Deus? A beleza dele infinita. São os seus atributos, irmãos. É a tua bondade infinita, a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor infinito. São essas as belezas. E outra beleza maior, que acredito que seja o mais importante para nossas vidas, é a redenção do nosso Senhor Jesus na cruz. Essa é uma grande beleza que nós temos que contemplar sempre. O que nosso Senhor Jesus fez na cruz, derramando o seu sangue para nos salvar, para nos libertar do pecado, para nos abolir da condenação. Essa é a verdadeira beleza que nós temos que contemplar. Essa é a verdadeira beleza que nós temos que alimentar em nosso ser. Nós temos essa responsabilidade, irmãos, de diariamente fazer isso. Porque, irmãos, nós estamos falando de perseverança. Se eu não faço isso, irmãos, se eu não tenho essa intimidade com Deus, essa consagração com Deus, pessoal, se eu não busco isso aí,
Eu posso cair no mesmo insucesso que aconteceu com Demas. Eu vou me afastar de Deus. Se eu não busco a Ele, se eu não tenho consagração com Ele, se eu não tenho um desejo no meu coração de fazer isso. É claro, irmão, eu volto a repetir, tudo é pela graça. Essa iniciativa que nós temos, essa responsabilidade é pela graça. Não é que eu vou, eu faço isso porque eu vou receber bênção. Eu vou buscar a Deus, eu vou ter o desejo porque eu vou receber bênção. Não, mas Deus, Ele, nesses momentos, irmão, frequentemente Ele vai te abençoar. Ele vai te dar a bênção, Ele vai deixar você ali junto com Ele. Ele vai estar falando ao teu coração. Ele vai estar com o teu amor. Ele vai, através do teu amor, e por seu amor, Ele vai renovar o seu coração nesse amor que Ele tem. Nesses momentos, irmão, é o momento que Deus vai fazer isso na tua vida também. Ele vai renovar o amor dEle na tua vida. Ele vai renovar o amor que Ele tem por você no seu coração. Não é Ele que vai, né? O amor dEle é imutável, mas no nosso coração a gente vai ter essa graça de Deus renovar o amor dEle, o amor infinito e invariável dEle em nossos corações. Mas, irmãos, eu estou falando de comunhão com Deus, né? Nós estamos falando de comunhão com Deus. E como é que eu posso ter comunhão com Deus? O que é que me garante e o que é que me dá comunhão com Deus? O que é que me faz ter acesso a Deus? O que é que quem é que me reconcilia com Deus? Quem é, irmãos, que nos reconcilia com Deus? Quem é? Jesus Cristo, justamente. É o próprio Jesus Cristo, irmãos, que nos reconcilia com Deus. E nós estamos falando, irmãos, de um ato, né, de um ato passado, né, que foi lá na cruz do Calvário. Nosso Senhor Jesus deu o sangue dele por nós. Mas eu estou falando também do presente. Eu estou falando da comunhão com Deus. E é também, irmãos, nesse momento de comunhão hoje, diariamente, que também nós temos que abraçar o Evangelho. O Evangelho tem que estar vivido em nossas vidas, tem que estar badalando em minha cabeça, eu tenho que estar me apropriando do Evangelho hoje. Hoje mesmo, hoje, amanhã e sempre. Porque, irmãos, eu volto, como é que eu vou ter conciliação com Deus? Como é que eu vou ter a conciliação com Deus? A comunhão com Ele? Como é que Ele vai falar comigo sem Cristo? Eu preciso, irmão, de Cristo, porque eu sou ainda pecador. Apesar de ser livre do domínio do pecado, como nosso irmão leu aqui na palavra. Mas eu ainda sou pecador, irmãos. Eu tenho a natureza, eu levo a natureza ainda pecaminosa em mim. Eu tenho. Até o final da minha carreira aqui na terra. Eu vou levar. Então eu sempre vou precisar do Evangelho, irmão. O Evangelho da cruz. É esse Evangelho que eu vou precisar. Eu vou me achegar a Deus. Eu vou me aproximar a Ele. Eu vou pedir para Ele falar comigo. Mas me apropriando do Evangelho. Então essa é mais uma responsabilidade, irmão, que nós temos diária. De nos aproximar. De nos apropriar do Evangelho, de viver o Evangelho, de fazer o Evangelho algo que seja diário em nossas vidas. Porque só assim, irmãos, eu vou ter o acesso a Deus. Só dessa maneira que eu vou ter o acesso a Deus. Eu vou até quebrar meu protocolo aqui e vou pedir para a gente ver como esse fato se desenrola na vida, né, de nós aqui na terra. Eu peço para os irmãos abrirem a palavra de Deus em Lucas, versículo 9. Até o 14. É a parábola, né, muito conhecida também, do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar. Um fariseu,
Veja, um fariseu, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, ou seja, de falar com Deus. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele ainda apontou para o publicano que estava ali também no templo, querendo falar com Deus. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, vamos agora para o publicano agora. Nós estamos aqui vendo, né, claramente aqui na palavra de Deus, a atitude de um fariseu, né, que busca a presença de Deus, que está buscando ali de forma, né, na verdade ele está buscando a si mesmo, né, mas teoricamente ele está buscando a Deus. Agora vamos para a atitude do publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda se levantar, nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, revendo aqui com detalhes, alguns detalhes aqui do que nós lemos, nós podemos conferir aqui na palavra de Deus que o fariseu, né, na hora que ele orou, né, buscou a Deus. Veja aqui como a palavra de Deus deixa bem claro isso aí. Ele orava para si mesmo. Veja, irmãos, é aquilo que nós estamos falando aqui e constatamos na Bíblia. Ele está buscando, né, a Deus, teoricamente, mas como ele é justo aos seus próprios olhos, como ele se agrada com as suas próprias obras, como ele não se sente um pecador, né, ele está ali apontando o pecado dos outros, ele ignorou, irmão, o evangelho da cruz. Está percebendo aí? Ele ignorou o evangelho da cruz. Ele retirou naquele momento o evangelho da cruz. Veja que antítese, né? Que contraste. Ele está buscando a Deus, mas ele tirou o evangelho da cruz. E aí ele não teve sucesso, irmãos. Nós temos acesso a Deus mediante o seu Filho Jesus Cristo, mediante o sangue derramado na cruz. É assim que nós temos acesso a Deus. Por quê, irmãos? Porque nós somos pecadores. Essa foi a atitude do publicano. Ele nem levantava os olhos aos céus, né? Uma posição sincera de humildade, de que ele é menor do que aquele que ele estava se referindo. E dizia, batia no peito: sê propício a mim, pecador. Ele tinha, irmãos, ele tinha consciência do seu pecado. Naquele momento que ele buscava a Deus, ele sabia, irmãos, que as suas obras, por mais boas que fossem aos olhos humanos, elas ainda são contaminadas pelo pecado. Nós temos, irmãos, uma facilidade, o homem ele tem uma facilidade de querer agradar a Deus, sim, a santidade, mas nesse processo ele pensa que está tendo boas obras, que está fazendo o melhor, o 100%. Ele está nesse processo de querer agradar a Deus, aqui como nós estamos vendo aqui o fariseu. Ele acha que ele é justo, né? E na verdade, irmãos, nós somos justos. O justo vive pela fé. Esse é um versículo que está lá na Bíblia, né? E é interessante, irmão, porque sabe o que está falando aí? Sabe o que está intrínseco aí? É que nós somos justos, mas nós não porque pelas nossas obras, não porque eu tenho uma conduta moral, muitas vezes, porque eu faço o correto, porque eu faço o que eu agrado a Deus, mas sim, irmãos, porque nós estamos vestidos, irmãos, pela justiça de Cristo. O publicano, irmãos, ele vai à presença do Senhor vestido da justiça de Cristo, não é vestido da própria justiça.
Ele vai, e é por isso que ele consegue, que Deus dá essa graça dele ter o acesso a Deus. Porque ele vai consciente disso aí, crendo que ele só tem acesso a Deus mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, veja, isso tem que ser diário em nossas vidas, porque nós esquecemos. Diariamente, se nós esquecermos, irmãos, nós vamos colocar o Evangelho na teoria. E aí vamos nos envaidecer. Para quem pensa, irmão, dessa forma, igual o fariseu, ele tem duas alternativas. Eu vejo duas alternativas, né? Primeiro, ele pode achar que... Vamos supor aquela pessoa que acha que o pecado é só algo bem grosseiro, bem perverso contra a sociedade. Vou dar um exemplo. Um assassinato, um roubo. Ou algo parecido, né? Tanta perversidade, tantos crimes aí que nós temos lá na lei. E aí, irmãos, ele vai ignorar aqueles pecados respeitáveis. Que é a inveja, que é o orgulho. Aqui, o orgulho, olha. Um exemplo claro de orgulho. Ele está ignorando que isso aí é pecado. Ele está ignorando, ele pode ignorar vamos dar um exemplo, uma maledicência. Ele vai ignorar um criticismo, né? Ele vai ignorar, enfim, esses pecadinhos aí que a sociedade respeita, né? Que a sociedade diz, não, isso é uma questão moral dele. E aí, irmãos, ele vai ignorar, veja, ele está começando a amar o pecado, olha. Além de não ter o acesso a Deus, está percebendo? Ele não tem acesso a Deus e está começando a amar o pecado, ignorar o pecado. E sim, vai descer espiritualmente e vai pecando, e vai cada vez mais pecando e se afastando de Deus. Porque ele não reconhece, irmãos, a obra de Cristo na vida dele. Ele não está reconhecendo no dia a dia dele a obra de Cristo, a justificação que temos, que foi através de um ato, um único ato lá na cruz. Sim, foi, mas que é vivido dia após dia em nossas vidas. E é esse também um problema do cristão, viu, irmão? Muitas vezes nós colocamos a justificação lá atrás, mas ela não é realidade nos nossos dias. Nós não trazemos para a nossa realidade a justificação, aquele ato na cruz que nos libertou dos pecados. Nós colocamos lá mesmo. E dizemos, não, eu sou salvo porque Jesus foi à cruz. Sim, foi. Mas eu vivo. Eu tenho isso como realidade hoje na minha vida, a justificação. E é por isso, irmãos, que nós somos chamados à responsabilidade de nos apropriar diariamente do Evangelho, de viver o Evangelho diariamente, de nunca esquecer, irmãos, a obra de Cristo na cruz, diariamente. Diariamente nós buscamos a Deus, temos comunhão com Deus, é essa a nossa responsabilidade, mas temos esse acesso através do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra responsabilidade, irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos, é o nosso compromisso diário como sacrifício vivo, né? Como aqueles que se apresentam a Deus como sacrifício vivo. E também vamos ler também mais uma passagem muito conhecida na palavra de Deus, que é Romanos 12. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, à medida que nós pensamos diariamente no Evangelho,
nós somos movidos a apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo a Deus. E o que é, irmãos? Quando Paulo aqui ele se refere ao sacrifício, ele está buscando aquelas ideias, né? Aquelas certezas que estão lá no Antigo Testamento, né? Do sistema lá sacrificial que se encontra lá no Novo Testamento e que retratam, né, o único e extraordinário sacrifício que é do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, mas aqui veja, quando fala em sacrifício, irmãos, e fala aqui apresentei o vosso corpo, né? Ele está falando, irmãos, de uma entrega total, né? E esse sacrifício, irmão, lá no Velho Testamento, era o holocausto. O holocausto, irmãos, era uma classificação, era uma espécie de sacrifício, que se encontra também lá em Levítico, né? Que era um sacrifício total. O animal, ele era sacrificado totalmente, ele era totalmente consumado no fogo. Então, aqui ele retrata, irmão, o que nós temos que fazer. Nós temos também que nos entregar totalmente a Deus. Através do Evangelho, irmão, nós somos movidos a isso aí. A entregar totalmente a Deus. E outra, o holocausto era mais do que isso, irmãos. Ele tinha mais uma característica singular, diferente inclusive de outros sacrifícios. Ele era contínuo. Havia o sacrifício, o sacerdote colocava o sacrifício, tanto de manhã como à noitinha. E sabe por que, irmãos, ele fazia isso? Sabe por que tinha essa ordenação lá no Velho Testamento? Porque o sacrifício o fogo não poderia nunca se acabar. Então, tinha que ser de manhã, totalmente sacrificado, e à noite, à noitinha. Está lá na palavra de Deus. Então, bem assim somos nós, irmãos. É por isso que eu estou voltando de novo à questão de nossa prática diária, né? De se apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Isso tem que estar em nossas mentes todos os dias de nossa vida. Assim como foi o holocausto. Assim como nós aprendemos as lições do holocausto. E é por isso que ele fala, apresentei os vossos corpos. Mas a palavra de Deus também, irmãos, fala aqui, Paulo, quando ele se dirige à igreja, ele fala aos irmãos, está aqui aí, rogo-vos. Veja, irmãos, ele não está dizendo assim, não. Você tem um dever, você tem uma obrigação. Sim, nós temos o dever, sim, nós temos a obrigação. Mais uma vez eu digo, não estou negando. Nós temos a obrigação de apresentar os nossos corpos a Deus. Mas só, irmãos, que ele está rogando, ele está solicitando, ele está suplicando. Veja, irmão, porque, na verdade, esse fato já aconteceu em nossas vidas. Objetivamente, já aconteceu. Nós já fomos restaurados com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso já aconteceu. O que Paulo está querendo aqui, irmãos, é que isso que já aconteceu, que deve acontecer, né? Falando objetivamente, deve acontecer. Ele está dizendo que tem que ser um desejo que parta do nosso coração. É algo espontâneo, irmãos. Nós temos que, mediante o Evangelho, vendo o Evangelho, nós temos que nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, diariamente. E isso é de forma espontânea, irmãos. É o desejo que vem em mim, em virtude do Evangelho, irmãos. Nós estamos falando, irmão, do amor de Deus. Nós não estamos falando de algo opressivo, não. Nós estamos falando do amor de Deus em nós. E é por isso, à medida que eu desfruto desse amor, irmãos, à medida que eu me aproprio do Evangelho, eu sou levado, irmãos, a me apresentar como sacrifício vivo. Ou seja, irmãos, e o que é se apresentar, meu irmão? É se colocar à disposição total e deixar Deus fazer em minha vida como lhe apraz. Eu entrego totalmente a Deus, me entrego, me coloco à disposição dele por causa do Evangelho. E ele faz o que lhe apraz, da maneira que ele quer. Eu sou apenas usado por ele.
Então, irmãos, eu olhando para o Evangelho, Deus me dá a graça de me mover, meu irmão, e ser instrumento vivo do nosso Deus, de estar à disposição do nosso Deus. Aconteceu, irmãos, algo parecido também, que Paulo usa também o termo solicitar, quando lá na carta de Filemão, uma carta bem pequena, que é só na verdade não é um capítulo único, né? A carta de Filemão. E quando Paulo escreveu aquela carta a Filemão, ele também levou Onésimo. Onésimo foi até Filemão, não foi só a carta. Onésimo, que era um discípulo de Paulo, Paulo enviou para Filemão. E quem era Onésimo, irmãos? Os irmãos estão lembrados quem era Onésimo? Ele era um escravo de Filemão. Onésimo, ele foi um escravo. E ele saiu, ele se retirou de lá do domínio de Filemão, né? E a palavra de Deus diz que ele causou danos, prejuízos. Até tem-se a ideia, né, na teologia que, além de ele desertar, né, ele desertou o Filemão, o seu senhor. Além de desertar, ele roubou o seu senhor. E Paulo, irmãos, apesar de também Onésimo ser um servo de Deus, mas Paulo queria que ele acertasse as contas com Filemão. E ele enviou Onésimo a Filemão. Mas Paulo, irmãos, ele pediu algo a Filemão. Ele pediu que Onésimo, ou que Filemão, recebesse Onésimo como seu irmão. Ou seja, não mais como escravo, e sim como irmão, e perdoasse tudo o que ele tinha feito. Mais uma vez, irmãos, é um pedido difícil, né? Era melhor para ele, e a própria palavra de Deus fala que ele disse: eu podia te obrigar a isso aí, porque é um dever seu como um filho de Deus a fazer isso. Mas mais uma vez, irmãos, aqui como em Romanos 12, em que Paulo roga a gente, mais uma vez também Paulo fez foi essa atitude de Paulo a Filemão. Ele solicitou, e mesmo dizendo, apesar que eu poderia te obrigar. E por que, irmãos, mais uma vez ele solicitou? Porque ele queria, irmãos, ele desejava que ali, certamente ele desejava que ali fosse um desejo de, é redundante, mas é só para os irmãos entenderem. Ele almejava, né, só mudando o termo, que Filemão aceitasse Onésimo de forma espontânea, irmãos. É um dever dele, sim, como irmão em Cristo, aceitar Onésimo. Era um dever dele. Mas Paulo, ele solicita, ele diz: eu poderia obrigar, mas eu queria solicitar você, porque eu quero que o amor de Deus, é o amor de Deus que flua em você e faça você perceber que você tem que fazer isso. Esse amor de Deus por nós e em nós que faz a obra, que nos move. Então, irmãos, mais uma vez, tem que ser espontâneo. Essa entrega tem que ser de forma espontânea, alegre. A nossa entrega a Deus tem que ser de forma grata a Ele. Ainda mais do que isso, não é, irmãos? Não só obedecer, é obedecer com prazer, obedecer agradecendo a Ele pela tua obra na cruz. E é por causa dela que eu posso servir a Deus, que eu posso buscar agradar a Deus, buscar a sua vontade. E aqui, irmãos, na palavra de Deus, só o último termo aqui que eu queria meditar mais um pouco com os irmãos nesse versículo, é que ele fala também pelas misericórdias de Deus, veja. E o que ele quis dizer, né? Rogo pelas misericórdias de Deus.
Vamos lá em Efésios e ver o que significa essas misericórdias. Efésios 2, do 1 aos 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, perceba, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, veja, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, irmãos, perceba, essa aqui é a misericórdia. Essa misericórdia aqui que Paulo está se referindo, quando ele diz que nós temos que nos apresentar, quando ele roga que nós nos apresentamos. É por essas misericórdias, irmãos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não estávamos doentes, não, espiritualmente, nós estávamos mortos. Estávamos totalmente alheios a Deus. Mas em decorrência, irmão, dessa misericórdia que eu me aproprio do Evangelho e posso, irmãos, de forma grata, alegre, servir a Deus. Eu posso me apresentar a Deus. Eu posso seguir a sua vontade. Eu posso no meu dia buscar seguir a vontade de Deus. Por causa das misericórdias dele. O livro, irmão, que eu estava lendo, esse livro aqui, eu trago porque eu não sei muito pronunciar bem o inglês, né? Mas ele tem um título assim, Firmes, um chamado à perseverança dos santos. Ele é de John Piper, né, e Just Taylor. Mas o colaborador desse livro, né, aqui tem vários colaboradores do livro, e tem um capítulo aqui, logo no primeiro capítulo, que quem escreveu foi Jerry Bridges. Esse homem, irmãos, ele fala que ele passou um problema na vida dele. Ele já foi militar, ele conta que ele já foi militar, mas ele se tornou também um grande conferencista, um grande pregador da palavra de Deus. Não fala que ele era pastor, não fala. Eu até busquei, né? Eu tive essa curiosidade. Mas isso pouco importa. Ele era um grande conferencista, escritor de vários livros, já vendeu mais de 1 milhão de cópias. Mas isso tudo, irmãos, veja, livros que falam da verdade, que falam da palavra de Deus. E pregava também o Evangelho. E ele fala, irmãos, que às vezes ele se sentia cansado, e pressionado. Ele fala isso aí. Que ele se sentia... Ele começou a ter dor dele assim, ele começou mesmo a ter dor dele. Porque ele era uma pressão estúpida em cima dele, porque ele tinha que escrever logo, mandar logo os seus escritos. As editoras estavam ali pressionando a ele para entregar os escritos para ser publicados. E ele já estava completando 76 anos de idade. Já era um senhor já quando ele escreveu. Quando ele estava nessa situação. Já estava bem próximo a 76 anos. Imagine, 76 anos. O corpo, né, ele pede. Ele requer da gente. Ele vai mostrar o cansaço. Mas quando ele começou, irmãos, ele fala que quando ele começou a olhar para o Evangelho e ver que tudo o que ele faz é fruto, irmãos, da misericórdia de Deus,
por Deus ter tirado ele de lá da miséria, né? Do poder do pecado, da escravidão do pecado. Aí ele é movido, irmãos, a só agradecer a Deus. Ele se entrega, irmãos, é nesse momento que ele diz, é nesse momento que vem a meus olhos, ilumina essa passagem da Bíblia, e ele consegue dizer a Deus, Deus, eu estou cansado, eu estou muito cansado mesmo, eu já sou idoso, eu tenho netos, mas eu me entrego pelas suas misericórdias, pelo teu evangelho, isso me move, e eu te agradeço porque eu posso te servir dessa maneira que o Senhor me colocou, de escrever livros, de passar a mensagem do evangelho. Então, irmãos, voltando só um pouco em relação àquela questão que nós estamos aqui conversando a respeito de se aproximar a Deus através do evangelho. Irmãos, eu quero que nós saibamos, nós não podemos deixar de sair daqui sem ter a lição que esse evangelho não é só para o incrédulo. Nós não podemos pensar o evangelho, irmãos, como algo que é só para a gente agora anunciar. Não, nós temos que pregar a nós mesmos. Nós temos que receber o evangelho aqui na igreja. Nós temos que pregar a nós, porque é a partir do evangelho que nós seremos movidos a apresentar a Deus como sacrifício vivo. Por último, irmão, só para terminar, nós temos também a responsabilidade de termos a convicção na soberania e no amor de Deus. Esse também é outra responsabilidade. Essa é mais uma responsabilidade que nós temos na nossa vida diária, né? A questão da soberania, reconhecer, ter a convicção da soberania de Deus em nossas vidas. E essa convicção, irmãos, que nós podemos constatar em vários exemplos da Bíblia. Um dos exemplos foi o de José, não é? Todos conhecem, está lá em Gênesis. Não vou pedir aos irmãos para abrir, por uma questão também de tempo. Mas José, ele fez questão, irmãos, de dizer aos irmãos dele que ele foi levado ao Egito, ele se tornou governador, enfim. Não pela maldade dos irmãos. Não foi os irmãos deles que levaram eles para lá. Não foi a maldade, não foi o pecado dele, mas sim Deus que estava ali. Então, irmãos, a lição que nós temos daí é que mesmo que a maldade venha a nós, e vem inclusive pelo quem está no nosso lado, ela vem. O sofrimento que nós passamos nessa vida, que foi assim que nós começamos aqui a nossa conversa, ele pode vir daquele que está ao nosso lado. Mas nós temos, irmãos, que pensar da mesma forma que José pensou, e como também está em várias passagens da Bíblia, que ali Deus está no controle. Deus está no controle ali, daquela situação. E Deus faz aquilo por amor a mim. Eu não tenho que ter só a convicção, irmãos, contínua, essa convicção quando vier, seja uma situação boa, que a palavra de Deus diz que em tudo dá graças, né? Então, seja boa, eu tenho que agradecer, e seja mal, eu tenho que agradecer. Mas eu não tenho que agradecer, irmãos, assim, rangendo os dentes. Eu vou te agradecer porque o Senhor disse que tem que em tudo dar graças. Mas eu não estou te agradecendo, não. Mas o Senhor está me obrigando, eu vou agradecer. Não, isso não é agradecer. Agradecer, uma gratidão mesmo, numa situação dessa, é uma gratidão por fé. É uma gratidão na convicção que Deus está ali assumindo o controle. É uma convicção, irmãos, que eu tenho que ter na palavra de Deus. Quando ela diz assim, eu peço só essa última passagem para a gente ler. Que os irmãos abram a Bíblia.
Em Romanos, desculpe, irmãos, Romanos 8, versículos 28 a 29. Romanos 8, 28 a 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Perceba, irmãos, nós temos que ter essa convicção diante de uma dificuldade, a fim de perseverarmos. Nós temos que ter a convicção na palavra de Deus, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E depois, irmão, lá no versículo 29, ele define o que é o bem. Percebam, vamos ler o versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho. Esse é o bem, irmãos. Olha, está percebendo aqui o bem que nós temos? Que Deus, o bem maior que nós temos em nossas vidas, sermos conformados conforme a imagem de Cristo. Então, irmãos, muitas vezes Deus vai permitir ou vai colocar um sofrimento em nossas vidas, mas Ele está fazendo isso para o nosso bem. Ele está fazendo, irmãos, para a gente sermos conformados, nós sermos conformados conforme a imagem de Cristo. Ele está ali usando aquela situação, irmãos, para nos modelar, para nos conformar à imagem de Cristo. Então, irmãos, nós podemos confiar. Nós temos a nossa garantia, nós temos a nossa confiança, né? a nossa segurança de que aquela situação ela vai vir para o nosso bem. Não é pensar da forma humana, né? Que acha, não, o mal vai dar um tiro no pé, né? E eu vou sair ganhando. Não, não está dizendo isso. Muitas vezes, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Esse mal aí, deu um tiro no pé, acabou. Não, não é nesse sentido. Nós podemos passar o sofrimento mesmo, amargar mesmo o sofrimento. Mas nós temos a convicção que aquilo dali, Deus está trabalhando em nós. Deus está nos modelando, Ele está nos conformando, Ele está usando aquela situação. Ele trouxe aquela situação para nos conformar a Cristo. Nós não entendemos muitas vezes. O sofrimento é grande, irmãos. Eu sei, nós podemos passar muitos sofrimentos. Eu já passei e vou passar mais sofrimentos. Grandes, muitos sofrimentos. É inevitável. Mas só que... E nós não entendemos ali o propósito de Deus ali naquela situação. Mas completamente, né, de forma específica ali. Por que aquilo está acontecendo? Mas nós confiamos, irmãos, que ali Deus está trabalhando conosco. Ele está trazendo o bem para nós. O bem maior, que é nos conformar à imagem e semelhança de Cristo. Então, irmãos, nós temos que confiar nas promessas de Cristo, de nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Deus, a palavra de Deus fala em Hebreus, e afirma, até buscando passagens lá do Velho Testamento, que nosso Deus fala, eu jamais te abandonarei, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Aí, nosso Deus está dizendo, irmão, nunca. Ele não está dizendo, às vezes eu vou te abandonar, na maioria das vezes eu não te abandonarei. Ele não está dizendo não, é absoluto, nunca te abandonarei. Nosso Deus está dizendo isso para nós. Então, irmão, nós podemos nos apegar a essas duas convicções, que Deus está trabalhando conosco para o nosso bem, na medida que vai nos transformando à imagem e semelhança de Cristo, mesmo diante daquela situação. E também nós temos essa segurança em nosso Deus, que Ele nunca vai nos abandonar, irmãos. Por mais que nós passamos, irmão, a pior dificuldade, por mais que estejamos iguais a Jó, quem sabe? Deus nos livre, né, de sermos despojados como Jó foi, né? Mas ali, irmãos, olha, com Jó nunca vai faltar o Evangelho de Deus, nunca.
Nunca o evangelho de Cristo crucificado vai faltar nas nossas vidas, mesmo que nós estejamos iguais a Jó. Nós confiamos, porque a palavra de Deus está dizendo, ela nos assegura: eu jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Então, irmãos, a aplicação que fica para essa noite é justamente tudo isso que nós estamos colocando. E eu, se me permitem, irmãos, eu queria que a gente repensasse, refletisse sobre a nossa vida diária, sobre a nossa responsabilidade diária, sobre essas ações que nós falamos aqui, que tem um formato, tem uma configuração de responsabilidade mediante a graça de nosso Deus. Se nós estamos fazendo isso mesmo no nosso dia a dia, ou nós simplesmente estamos colocando o evangelho no nosso dia a dia, não em palavras, como uma teoria, como algo que é uma teoria lá, Deus ofereceu o seu filho e hoje eu sou salvo. E hoje, como é que eu me sinto diante disso aí? Qual é a minha reação? Como é que Deus está trabalhando em mim? Como é que eu estou me oferecendo dia após dia mediante esse evangelho? Então fica, irmãos, para a gente pensar, se questionar sobre essas responsabilidades que nós temos, para não cairmos, irmãos, na mesma fraqueza, na mesma derrota que aconteceu com Demas. Que nós possamos, irmãos, lá no final, não na velhice, porque na velhice não terminou. Nem o dia de amanhã, não sei, de repente termina amanhã minha vida. Mas que eu chegue lá, irmãos, no último dia aqui na terra, no último dia ainda com essa natureza pecaminosa, eu possa dizer que eu completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Que Deus nos abençoe e continue trabalhando com nossas vidas. Eu vou orar para finalizar aqui a minha parte da meditação. Logo em seguida, eu estou passando a palavra para o nosso irmão Rodrigo. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, meu Pai, mais uma vez, te agradecemos pelo teu infinito amor por nós, Senhor, por ter, Senhor, entregue teu Filho na cruz, por amor a mim, Senhor, por amor à tua igreja, para nos resgatar, Senhor, da miséria, da perversidão, da revolta, da rebeldia contra ti, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o teu amor, Senhor, foi plantado em meu coração. E eu te peço, Senhor, que isso, Senhor, possa ser cada dia mais realidade em minha vida. Que eu possa, Senhor, desfrutar, Senhor, de estar contigo, Senhor, mediante o teu Filho Jesus, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, de nossas vidas, de cada irmão. Que a gente sempre, Senhor, reconheça a nossa dependência de ti, Senhor. A nossa dependência, Senhor, da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, que será, Senhor, eterna. Essa justiça, Senhor, vai estar conosco, Senhor, a nossa vida, Senhor, em nossas vidas, Senhor, até o final, meu Pai. Por isso, Senhor, eu te agradeço, mas ao mesmo tempo, Senhor, nós nos entregamos a ti, Senhor. Nós nos entregamos em gratidão, Senhor, a teu amor. Nós nos entregamos, meu Pai, porque o teu amor, Senhor, habita em nós. E queremos e desejamos, Senhor, o Senhor planta em nós, Senhor, o desejo de estar contigo, de te servir. Fica com a igreja, Senhor, perdoa, Senhor, nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Alimenta, Senhor, cada dia mais nossa fé em ti, nossa submissão a ti. Enfim, meu Pai, nossa vida contigo. É em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém.